para proteger sua amada mulher, ou pulou em um poço de 100 metros de profundidade. Mas o exercício extenuante fez com que seu ferimento infeccionasse. Ele teve febre alta e perdeu completamente a consciência. Neste momento, houve um som lá fora. Lyra trancou a porta apressadamente e abraçou Ymir. Passos se aproximaram cada vez mais. Lyra pegou o galho para se defender. Agora só ela pode proteger On e Ymir. Mas o que ela não esperava era que quando a porta se abrisse, fosse o subordinado de On. Lyra pôde finalmente relaxar. Ela não teve tempo de pensar muito. Os subordinados verificaram imediatamente a situação de On. Em seguida, eles o levaram para o hospital. Felizmente, após a emergência, On não está temporariamente em perigo de vida. Mas o médico não tem certeza de quando recuperará a consciência, depende da natureza do paciente. Lyra estava sempre ao lado da cama do hospital e segurava a mão de On com força. Ela disse que estaria aqui para esperar por ele, até que ele recobrasse a consciência. Lágrimas caíram dos olhos de Lyra. Então On arregalou os olhos. Lyra não conseguia acreditar que aquilo era real. Depois disso, ela correu para chamar o médico e encontrou a assistente de On. Ele entregou o telefone de On para ela, então expressou seriamente sua gratidão a ela, pois ela cuidou de On. Antes que os dois pudessem dizer algumas palavras, essa foi para o hospital. Ela ainda manteve sua atitude arrogante em relação a Lyra e culpou-a por toda a culpa. Ao contrário dela, Layla agradece a Lyra por cuidar do irmão quando ele estava mais fraco. Felizmente ele se casou com Lyra, então ela abraçou Lyra. Primeiro ela entrou para visitar On. Essa estava sempre aborrecida, mas quando viu seu filho a salvo, ela finalmente sorriu. Eda viu isso e começou a dizer que não o colocaria mais em perigo. Todos estão muito preocupados com ele. Essa afirmação irritou essa, que olhou diretamente para Lyra. Ou mudou de assunto, dizendo que precisava encontrar o mentor. Isso não é tão simples assim. Desta vez ele se machucou. Felizmente Lyra sempre esteve ao seu lado para cuidar dele, caso contrário as consequências seriam imprevisíveis. Layla diz que depois que On aparecer, eles vão comemorar. On calmamente diz a eles para voltarem para a mansão, pois Ymir ainda precisa de alguém para cuidar. Aqui, ele tem a Lyra cuidando dele. Essa se ofereceu para convidar uma babá profissional para cuidar dela, mas On recusou. Depois desse incidente, essa não quis mais discutir com ele. Mesmo que ela não goste de Lyra, ela tem que aceitar. Depois que todos saíram, On olhou para Lyra com olhos gentis. Ele perguntou sobre o ferimento na perna e disse a ela para procurar um médico para lidar com isso. Depois que Lyra volta, On pede que ela se sente ao lado dele. A atmosfera de repente ficou estranha. On perguntou a Lyra por que quando ela estava naquela casa, ela não levou Ymir para fora. Lyra hesitou muito depois disso, gaguejou dizendo que não podia deixá-lo sozinho. Ymir também pensa assim. Embora ela não tenha dito isso diretamente, suas palavras mostraram sua preocupação por On. Esta frase é muito simples, mas On está confuso. Não demorou muito para que fosse hora de tomar o remédio. On pegou os talheres e pediu a Lyra que se sentasse e comesse com ele. Ele continuou olhando para ela. Então ele dividiu o pão em duas partes. Quando seus dedos se tocaram, os olhos de On queimaram e Lyra olhou para ele também. Por acaso, Layla ligou e disse que queria vê-los. Ela disse que não conseguia ver Lyra claramente, então pediu a On que se aproximasse. Sentindo o cheiro de Lyra, On nunca ficou tão feliz. Parecia que se machucar era uma coisa boa para ele, enquanto a distância entre os dois era inconscientemente menor. Depois de desligar, Lyra rapidamente se escondeu ao lado. On olhou para ela pensativo. Foram as qualidades simples e honestas de Lyra que o atraíram. Até a noite, o velho veio ao hospital para visitar On. Ele tinha ouvido histórias do passado. On também não escondia, ele só queria que Lyra e o menino estivessem seguros. Obviamente isso comoveu, mas ele não poderia imaginar que sua mãe também. Quando não havia ninguém por perto, ela entrou furtivamente no quarto do neto. Esta cena foi capturada por Layla. Essa imediatamente fingiu estar com frio e saiu. Layla a aconselha a não ficar mais brava com Lyra. A segurança de todos é o mais importante. Temendo que o barulho de uma briga acordasse o menino, essa não quis discutir com ela. Ela ainda insistiu que tudo isso foi trazido por Lyra. Foi também pelo descuido de Lyra que ela correu o risco de perder o filho. Antes de o velho partir, ele falou significativamente com os dois. Este incidente significa algo para todos. Talvez eles tenham aprendido a apreciar a pessoa ao lado deles. Ele também disse a Lyra para não se culpar. Com certeza On confia muito nela. Vendo On dormindo, Lyra de repente não sabia o que fazer. Por que ele realmente gosta dela? No episódio seguinte, On teve alta para casa. Layla elogiou os dois com muito carinho. Lyra caiu acidentalmente, fazendo com que os dois entrassem em contato próximo.